Bom dia, queridos. Vamos estudar mais uma vez juntos um salmo do Senhor na palavra de Deus, salmo de número 56. E aqui, mais uma vez, Davi, ele está proferindo esse lamento por causa de um tratamento, uma situação que ele está enfrentando contra os seus inimigos. O desespero aqui de Davi é provocado, né, por essas ações maliciosas de homens cruéis que tornam então o seu medo inevitável. É uma situação bem prática para nós, um salmo bem prático para nós. Traz o título, algumas versões, algumas bíblias, né, trazem o título de Conforto na Perseguição ou Triunfo da Nossa Fé. E queremos fazer uma meditação então nesse salmo, de maneira que a gente seja encorajado por ele, né, para o nosso dia a dia também. Então a gente vê no final do salmo que a confiança em Deus vence esse medo que Davi está sentindo por causa da ameaça que ele enfrenta. Então o que eu quero propor é que a gente entenda, né, como em meio às dificuldades e também à injustiça da vida, nós podemos permanecer firmes e confiantes no Senhor. Esse salmo provavelmente foi escrito quando Davi estava fugindo, né, numa perseguição dos filisteus, uma ameaça dos filisteus, ali em 2 Samuel, capítulo 21, versos 10 a 25. E o Salmo mostra então o tipo de confiança no Senhor que todo crente deveria vivenciar quando nós enfrentamos situações difíceis. Para entendermos melhor o Salmo, eu, como de costume, dividi em 3 partes. A primeira delas é um pedido de auxílio, né? Quando ele sente aquele temor, ele pede auxílio. Depois nós temos um pedido de vingança contra o inimigo. E por fim nós temos os votos de vitória, né? Ou as ações de graça pela ação poderosa de Deus na vida do salmista. Então abre a sua Bíblia lá comigo em Salmo 56. Mas antes então da gente ler o texto, vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos ilumine na meditação dessa manhã. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma manhã, te louvamos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e te pedimos, Senhor, para que a atitude de Davi possa nos ajudar a sermos cristãos mais confiantes no Senhor e na sua ação no nosso dia a dia. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Salmo 56. Para esse pedido de auxílio, a gente vai ler os 4 primeiros versículos. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eles dizem assim. Davi começa dizendo, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, diz Davi. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? A gente vê claramente, né, que apesar do medo dele, apesar do grande perigo, né, que está ameaçando Davi e os seus exércitos, ele termina, né, com essa declaração de confiança em Deus. Quando ele diz aí, né, tem misericórdia de mim, né, esse tipo de pedido era repetido muitas vezes, né, era tanto por Davi, que vivia em situação de guerra, né, enfrentando seus inimigos, como por todo israelita, né, devoto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Parece que, então, esses inimigos de Davi, eles eram esses guerreiros, não tinha nada a ver com uma posição religiosa, mas sim com uma conquista de terras, né? Os filisteus contra o povo judeu. Eles agiam com crueldade, a gente sabe disso,
E mesmo, né, debaixo desse terror justificável por parte de Davi, nós vemos então essa substituição por uma confiança em Deus. A situação está feia, mas Davi aponta ou declara, né, essa confiança em Deus. Em nossos dias, nós vivemos situações semelhantes, não é mesmo? Quando a gente sai, né, de manhã de casa para trabalhar, né, a gente não sabe o que nós vamos enfrentar, né? Quando a gente olha para toda a corrupção e a maldade do homem, que é geralmente expressa, né, na sua desonestidade, na mentira que enfrentamos, na malícia, na violência, né, e todo tipo de mal, muitas vezes isso nos assusta, não é? Nos deixa com medo das situações com que nós precisamos lidar. Mas nós temos que ficar firmes, assim como Davi, né, declarando que a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui esse pedido por vingança, né? O texto segue falando sobre isso a partir do versículo 5. Salmo 56, 5 diz assim: todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me derem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, é o que pede Davi. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? É a pergunta de Davi, né? Ele faz essa declaração de que Deus está enxergando, né, toda essa situação que ele está passando. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Derruba os povos, ó Deus, é o pedido que ele faz, né? Na tua ira, pede o salmista. Depois ele descreve, né, essa traição dos inimigos, essa perseguição, como que acontece, e então ele pede o auxílio de Deus. Ele dominou seu medo, não é? Na primeira parte do texto, e agora ele pede para que Deus domine os opressores, para que eles não escapem de julgamento. É interessante aprender isso com Davi, né? Fazer aquilo que cabe a nós, né? Dominar o nosso medo, colocar a nossa confiança em Deus e pedir para que Deus faça a parte que cabe a Ele, que só Ele pode fazer. Né? Às vezes a gente quer fazer o contrário, quer fazer o papel de Deus e não faz a nossa parte, aquilo que nós precisamos fazer. Mas Davi não agiu assim, né? Por isso é que ele, tendo essa convicção de que Deus agiria, ele escreve que tem certeza, né, que Deus vai responder às suas orações e que vai conceder então vingança contra o inimigo, contra a maldade, contra a crueldade. Essa certeza conduz Davi a essa repetição de confiança, né? Como ele tinha falado lá no versículo 4, agora no finalzinho dessa porção aqui, no 11, ele repete a mesma frase, né? Em Deus ponho a minha confiança, nada temerei. A lição que nós aprendemos aqui do salmista é essa decisão de confiar em Deus, mesmo distante, mesmo diante dos perigos da vida, né? Das provações que nós enfrentamos no dia a dia. Eu não sei, né, por quais situações você vai passar essa semana, ou você tem passado ou vai passar ainda, mas a palavra de Deus, né, nos traz esse exemplo de um homem que renova as suas forças, o seu ânimo, na verdade de que Deus estava com ele e lhe daria a vitória. Assim ele invoca a Deus, ele louva a Deus
E ele também declara a sua confiança, né? A confiança no agir de Deus em seu favor. Na terceira parte desse salmo, né, nos últimos 2 versículos, nós temos então esse voto de vitória, né, ou ação de graça vinda da parte de Davi a Deus. Versos 12 e 13 dizem assim: Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei graças, ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos pensar um pouquinho, né, nessa expressão, né, os votos que fiz. Uma vez que a vitória já foi concedida ou considerada como certa por Davi, ele se lembra da obrigação de louvar e render graças a Deus. Talvez ele tivesse feito um voto, né, durante o período que ele se sentia ameaçado, e ele diz que vai cumprir esse voto. E agora, uma vez que Deus cumpriu a sua parte de livrá-lo da opressão e também da morte, né, o salmista declara o seu descanso em Deus, né, sua gratidão e descanso em Deus. Será que nós temos esse mesmo tipo de atitude que Davi? Né? Ele não é um exemplo para nós? Nós precisamos, né, aprender que quando nós sentimos medo de uma situação qualquer, nós precisamos aprender a colocar isso diante de Deus e clamarmos pelo seu auxílio. Ao invés de a gente ficar desesperado, né, nós precisamos pedir o auxílio de Deus. Então, confiantes dessa resposta de Deus e do seu cuidado contínuo com as nossas vidas, nós deveríamos louvar a Deus e também descansar nele, no seu agir. Então, queridos, que a nossa semana seja assim, né? Cheia de confiança em Deus e que, independentemente daquilo que nós vamos enfrentar, né? Porque sabemos que nesse mundo nós passamos por provações, mas independentemente disso, que nós possamos, assim como Davi, louvarmos e descansarmos no nosso Deus que é soberano, que é todo-poderoso e que tem todo o interesse de cuidar das nossas vidas. Essa é a meditação que nós temos aqui no Salmo 56, que essas palavras possam confortar o seu coração e possam te ajudar, né, a caminhar triunfando em fé, como diz o título do Salmo. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar diante de Deus o nosso dia, o resto da nossa semana. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e por mais um exemplo na vida de Davi, de como este homem, que tinha desafios, eu quero crer, muito maior, né? Muito maiores que os nossos, sendo o governante de um povo todo, né? Com inimigos o tempo todo querendo conquistar terras e derrotá-lo, com medo real de perigo de vida, né? Ainda assim confiando no Senhor, né? E deixando esse exemplo para nós de como nós deveríamos agir também, com a confiança e o descanso no Senhor. Dá-nos, Pai, essa paz, essa certeza de que o Senhor está agindo em nosso favor e essa vida diante do Senhor, né? Em todas as áreas, em todo o nosso dia a dia, né? Enfrentando os nossos problemas, que nós possamos seguir em frente confiantes no Senhor. Pedimos tudo isso, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Boa semana para todos vocês. Que Deus abençoe o seu dia, sua semana. Um abraço.